paz do Senhor Jesus. Amém? Uma alegria poder estar aqui de volta, viu, pastor? Rever o pastor, a família, a igreja. Muito bom mesmo, graças a Deus por isso. Agora, preciso fazer uma pergunta. Tem nenhum visitante hoje? Certeza? Vou procurar aí, ver se não tem um... Será que não tem? Poxa, é tão boa aquela musiquinha. Não tem como vir aqui e não ouvir essa musiquinha. É bênção demais. Mas amém. Vamos orar para que todos os dias o Senhor traga visitante aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Mas é muito, muito boa essa musiquinha. Irmãos, já começou a contar lá? Ainda não, né? É porque eu estou dando saudação lá, o pessoal já está contando lá os minutos lá. Mas pode começar agora que eu vou começar a pregar. Irmãos, eu vou convidar os amados a abrir a palavra do Senhor no Salmo 119. Salmo 119, versículo 50. Escrever aqui atrás. É o 119,50. Mas eu vou pedir uma gentileza. Nós vamos ler nas nossas Bíblias aqui, os irmãos colocarem em pé. É que outro dia eu li esse texto na NVI. E foi aí que Deus falou comigo sobre esse texto. Então, se for possível, coloque aqui atrás esse texto na NVI, ok? Nova versão internacional. Nós aqui, por enquanto, nós vamos ler na tradução que nós temos aqui na nossa mão mesmo, tá bom? Salmo 119,50. Diz assim: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Vou ler de novo. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Está lá já. Glória a Deus. Na NVI está escrito dessa forma que os irmãos estão lendo aqui. Este é o meu consolo no meu sofrimento. 2 pontos. A tua promessa dá-me vida. Amém? Os irmãos podem se assentar. Normalmente eu oro, mas já está orado. Glória a Deus por isso. E vamos orar de novo, né? O salmista, meus amados, aqui nesse texto, ele declara algo que eu achei bastante oportuno e bastante interessante, para que nós venhamos refletir. Se o irmão puder deixar o versículo lá, melhor colocar o versículo que colocar esse relógio aí, viu? Não, mas eu prometo que eu vou andar dentro do tempo. Se puderem, seria bom. A hora que chegar perto de 5 minutos, aí pode colocar o tempo. Amém? Não tem problema não. Amados, o salmista aqui, ele está, meus amados, faz uma declaração, se colocando de uma forma diante do Senhor, com toda a confiança, né, de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que ele sabe que, a despeito das lutas e das provas, o Senhor está com ele nas mãos. Ele começa, meus amados, dizer assim: este é o meu consolo no meu sofrimento. Mas que sofrimento é este? Não é novidade para ninguém, que a palavra fala, meus amados, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é novidade para ninguém, meus amados, que os dias são maus, e a palavra fala isso também. Não é novidade, meus amados, para ninguém, que a cada dia, meus amados, para nós,
o Senhor permite que algumas lutas cheguem, algumas tribulações, algumas causas, meus amados, que nos faz realmente, às vezes, nos afligir, né? nos deixar, meus amados, preocupados, entristecidos e tantas outras coisas. Outro dia mesmo, eu estava, cheguei em casa, eu havia comprado um coco seco, aquele coco, e normalmente eu faço isso, eu gosto de comer coco, né? E fui quebrar esse coco, e quebrei, rachei o coco, peguei uma faquinha, amolei a bichinha, ficou, e fui soltar o coco da casca. Coisas que acontecem. Fui soltar o coco da casca, já fiz isso algumas vezes. Só que há 10 dias atrás eu dei um vacilo, e essa faca afiadinha, ela escapou do coco e ela entrou na minha mão, né? Tive que levar 2 pontos. Não era aquilo que eu estava esperando, não era aquilo que eu tinha planejado. Mas quantas coisas não nos acontecem, meus amados, durante a nossa vida. É óbvio que nós não queremos passar pela luta, pela aflição. O próprio Salmo 119 fala a respeito disso, né? O salmista fala: foi-me bom ter sido afligido pelo Senhor. Foi-me bom. Mas esse texto, meus amados, ele é um pouco mais profundo. Porque quando você traça um paralelo com o sofrimento, ou a aflição, ou a angústia, ou a dor, ou a preocupação, ou a tristeza, com a última palavrinha deste verso, que diz: vida, tua promessa me dá vida. Nós vamos perceber, meus amados, que talvez não seja aquilo, uma aflição natural do nosso dia a dia, ou pelo menos o que ele estava passando. Talvez, meus amados, para ele trazer, sabe, trazer este paralelo, o sofrimento, a angústia, né, a aflição, com vida, na nossa tradução aqui, e me vivificou, que é a mesma coisa, né? Às vezes o vivificar parece que é algo de avivamento, por isso que eu gostei desse texto, porque ele fala: dá-me vida. O contrário de vida é morte. Então a aflição dá-nos a entender que a aflição, né, deste servo, deste homem de Deus, ela estava num grau, tamanho, que ele temia pela sua própria vida. Quantas vezes, né, meus irmãos? Talvez nós não passamos por isso. Deus cuida de nós, sabe, meus amados? Uma coisa que o Senhor fez comigo, me trouxe à memória, logo que eu me converti, uma das primeiras coisas, e que talvez os meus olhos estavam fechados com relação a isso, foi que Ele já cuidava de mim, antes mesmo de eu o receber como Senhor e Salvador. Das tantas coisas que aconteceu na minha trajetória como criança, adolescente, jovem, eu consigo pensar algumas coisas que talvez eu olho e falo: se não fosse o Senhor, hoje eu consigo ver, se não fosse o Senhor, certamente eu não estaria aqui. Eu posso contar uma para os irmãos. Uma vez, né, criança, sei lá, tinha uns 5 anos, 6 anos, não lembro quanto que eu tinha, meus amados, a minha família, né, meus pais, nos levou lá para Pirassununga, para frente de Pirassununga. Eu não sei se os irmãos aqui conhecem, o pessoal do interior conhecia mais, um local chamado Cachoeira de Ema. Já viu, pastor? Cachoeira de Ema. Cachoeira de Emas, ou Cachoeira de Ema. Fica entre Pirassununga e Tambaú, é um lugar onde passa o rio, acho que se eu não me engano o rio Atibaia passa ali, e ali forma uma praiazinha, uma praia de água doce, e normalmente, antes de conhecer o mar salgado, a gente ia lá, era comum a gente ir para lá. Eu lembro de algumas vezes, teve uma em especial, meus amados, que, aliás, deixa eu contar como era.
Então, nós parávamos ali no estacionamento e do lado passava o rio. E esse rio, na verdade, ele formava um banco de areia, não na beira do rio. Né? Nós não saíamos da calçada e já havia ali uma areia como a gente vai na praia. Não era assim. Ele formava, não sei quem conhece lá, acho que pelo jeito ninguém. Ele forma um banco de areia, né, no meio do rio. E havia uma ponte. Quando nós saíamos assim da calçada, havia uma ponte de metal que nós tínhamos que atravessar e ali nós chegávamos na areia para poder ali estar naquela parte que era tranquila para se nadar. Só que, por que havia essa ponte? Porque o rio formava uma correnteza debaixo da ponte. Né? E naquela época não se tinha tanta segurança, né? E criança chegando na água, é aquela alegria, né? E eu me lembro, criança, isso ficou marcado na minha mente. Eu desci aquela ponte, desci ali aquela ponte, querendo chegar na areia, mas a hora que eu desci, ao invés de eu continuar andando, eu virei para o lado, e a água corria assim, né? Eu virei para o lado direito, e quando meu pai viu, ele gritou. Só que não dava mais tempo. Eu caí no rio. E ali era uma correnteza. Irmãos, ali eu tinha, era a misericórdia de Deus. Eu caí, eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro eu assustei, olhar para cima, aquela água turva, né? Eu olhando, e a ponta do meu braço para fora. Eu estiquei o braço. E eu estava descendo naquela correnteza, né? E o meu pai, que havia visto e me gritou, não deu tempo, ele correu para cima da ponte. E eu consigo lembrar da sombra, né? Da sombra dele correndo para cima da ponte e me vendo do lado direito, onde eu havia caído. E eu passei por ele. E aí fica escuro, porque eu passei debaixo da ponte, a água passava muito próximo mesmo. E ele correu para o outro lado da ponte, e viu aonde eu estava passando, e ele estendeu a mão. Né? Ele arriscou. Era a solução que ele tinha. Ele colocou e ficou esperando a minha mão. E ele estava exatamente aonde eu ia passar. A hora que a minha mão bateu nele, eu me lembro só de subir, emergir naquela água, e ele me levantou daquela água. Aquela correnteza, ela ia e fazia um roda-moinho ali no meio do rio. Provavelmente eu não teria chance caso eu passasse pela mão dele. Era um risco de morte. Criança, né? Talvez ali eu não tivesse chance se ele passasse por mim. Amados, o Senhor sabe onde nós estamos. O Senhor sabe qual é a tua posição. Ele sabe o que está no teu coração. Ele conhece a tua dificuldade. Mesmo quando nós tropeçamos, Ele está contigo. Existem, meus amados, situações na nossa vida, que são situações que vêm como setas inflamadas do diabo mesmo. E vêm para tentar nos derrubar. A morte, meus amados, ela pode ser não simplesmente natural, morrer, mas pode ser uma morte espiritual, um desânimo, você para, pode ser uma morte emocional que vai para o espiritual da mesma forma. Quanta gente, meus amados, quantas pessoas, quantos de nós não estamos, às vezes, dentro da igreja, e talvez estamos morrendo emocionalmente, morrendo espiritualmente. Meus amados, não oramos mais como orávamos, não buscamos mais como buscávamos, a nossa fé se esfriando, nós vamos meio que no piloto automático. Nós muitas vezes, meus amados, continuamos indo porque não queremos, né, que o pastor fique ligando para nós: ô irmão, você não vai mais, eu nem estou com vontade de ir. De repente algo está morrendo em nós. Uma vez eu vi não sei se eu já disse isso aqui, uma terminologia que eu achei interessante. Muitos de nós criamos uma fé histórica. Já ouviu isso, pastor? Fé histórica. Não sei se eu já disse isso aqui. Fé histórica é aquele que está 10, 20, 50 anos na igreja.
Se der o microfone, ele sabe pregar, ele sabe orar, ele sabe da paz do Senhor, ele sabe andar, entrar e sair no meio da igreja, mas, na verdade, aquela fé fervorosa, talvez já não esteja mais presente, e talvez esteja caindo mesmo, meus amados, caminhando para um esfriamento, para uma morte, desde emocional até espiritual, porque aconteceu alguma coisa, porque se decepcionou com alguma coisa. Sabe, meus amados, o Senhor tem nos chamado para vida e vida em abundância. Algo consola, meus irmãos, o salmista, e ele fala: a tua promessa, a tua promessa. Quando nós vemos aqui, meus amados, a vida do apóstolo Paulo, eu vou ler um texto que fala a respeito, de um testemunho que ele dá, que está em 2 Coríntios, capítulo 1. E ele diz assim, a partir do versículo 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, situação que ele viveu de forma real. Uma das situações que aqui ele declara. E ele diz assim no versículo 9: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita dos mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Meus amados, se nós lermos e prestarmos atenção nesse texto, aqui Paulo, meus amados, servo do Senhor, aquele que foi levantado pelo Senhor, aquele, meus amados, que foi chamado para tal, certamente ele tinha da parte de Deus, aliás, ele mesmo fala, apóstolo, embaixador, aquele que foi levantado, meus amados, para pregar aos gentios. A Bíblia fala a respeito disso, ele mesmo dando testemunho dele em Gálatas. Ele fala, meus amados, que houve da parte de Deus o entendimento aos homens que ele era aquele levantado para pregar aos gentios, enquanto Pedro aos judeus, àqueles que eram, meus amados, aos judeus. Ele tinha essa certeza, mas uma luta tão grande, uma prova tão grande, meus amados, que ele fala até da vida desesperamos. Mas veja a reação, né? E algo que, de repente, para ele, ficou fora de controle. Alguma situação fica fora de controle na vida dos irmãos? Tem coisas que saem do controle. Às vezes na tua própria casa, no teu trabalho, nas tuas finanças, na tua empresa. Às vezes acontece algo, vem uma pandemia aí, e aí algo que você não está esperando. Um filho, de repente, que começa a andar com más companhias, de repente começa a entrar nas drogas e você se desespera. Não adianta falar, perde o controle. Uma doença incurável, que o diagnóstico ele é... Irmãos, quantas vezes não passamos por situações assim? Perigos de morte. Perigos de morte. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala que nem nele, a situação era tão drástica, que ele não confiava mais nele. Não era possível que ele fizesse alguma coisa, mas ele confiava em Deus, que ressuscita os mortos. Olha que coisa interessante. Irmãos, quando nós prestamos atenção no texto bíblico, quer dizer, ele já estava certo que ele ia morrer. Ele estava certo que a sentença de morte já estava lavrada, já estava confirmada, não tinha o que fazer.
mas ele cria num Deus que ressuscita os mortos, querendo dizer assim, eu sei que eu tenho ainda algo a fazer, eu sei que eu tenho ainda, o Senhor me chamou, e as promessas que o Senhor me entregou ainda não estão cumpridas, então eu sei que aquele que é poderoso para ressuscitar dos mortos, né, ele pode fazer isso comigo, porque ele já estava certo de que algo terrível poderia acontecer. Meus amados, e pode ser que algo assim venha acontecer conosco, talvez na medida da nossa fé, né? Às vezes a medida da nossa fé ela não esteja tão enraizada ainda. Às vezes, meus amados, situações até menores que essa, podem nos abalar. Ou pelo menos, né, lá em Jundiaí abalava. Acho que em Suzano está tudo certo, né, pastor? Mas quantas vezes, meus amados, nos abala, nos põe para baixo, nos causa, meus amados, trauma no nosso emocional. Quantas vezes não padecemos e ficamos doentes, meus amados, por situações que estão acontecendo hoje, aconteceram ontem, e você está carregando isso nas costas. Meus amados, eu quero dizer que há um Deus que pode fazer o impossível. Paulo cria que ele poderia ser ressuscitado dos mortos, meus amados, mas aquele que o chamou, aquele que o comissionou para fazer esta obra, ia cumprir a sua palavra até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim contigo, meu irmão, é assim na tua trajetória, é assim que o Senhor fará, se você permanecer firme nele, em nome de Jesus. Tem uma situação na tua família, que você está orando e parece que só piora. Os pais com filhos, você aqui firme, fiel, orando, buscando, mas você está cansado. A promessa do Senhor, crê no Senhor Jesus, será salvo a tua e a tua casa. Promessa do Senhor. Amados, o Senhor é aquele que pode ressuscitar dos mortos. Há uma enfermidade, há um diagnóstico contra você, daqueles que falam assim, não tem mais jeito. O Senhor é poderoso. Se há um Deus que cura, é o nosso Deus. Meus amados, e nas suas pisaduras, diz Isaías 53, nós somos curados. Louvado seja o nome do Senhor. Está difícil caminhar sozinho, você não sente, meus amados, alguém estendendo a mão, te compreendendo e tal. Há uma promessa do Senhor que diz, eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe quantas promessas tem na palavra do Senhor, meus amados? Mais de 8.800 promessas. Não é só para o vizinho que está do teu lado, do pastor que está aqui na frente. Não, é para você, meu irmão. São as promessas benditas do Senhor. Gálatas, meus amados, Gálatas capítulo 4, verso 10. Diz assim a palavra, e esse texto, capítulo 10, ele está falando de promessa, a promessa dada a Abraão, meus amados, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, né? A promessa, meus amados, daquele que tinha fé, meus amados, que permaneceria para sempre, você e sua casa, e ele fala, meus amados, no versículo 10, guardai, não preciso nem abrir, mas os irmãos podem confirmar, guardai dias, e meses, e tempos, e anos. Ele diz, guardai dias, e meses, e tempos, e anos. Sabe o que significa isso, meu amado? Que a promessa do Senhor vai se cumprir. Ela vai se cumprir, pode ser que passe dias, pode ser que venha rápido, em dias o Senhor opera, pode ser que passe meses, pode ser que passe tempos, pode ser que passem anos, mas meus amados, a palavra não cai por terra, as promessas do Senhor, elas não caem por terra, você é dele, meu amado, a tua casa é dele, tome posse, meu amado, desta palavra, guarde no teu coração, este versículo, né, alcance a fé deste salmista, ele sabendo que mesmo ele estando em situações de morte, de perigo de morte, meu amado, ele remete à promessa,
E ele sabe que o Senhor é com ele. Meus amados, aqueles 3 moços, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não recuaram daquilo que eles tinham aprendido do Senhor. Veio uma sentença contrária, e era uma sentença de morte. Se não se dobrar diante da estátua, vai para a fornalha. Irmãos, eles foram para a fornalha porque eles não se dobraram. Eles preferiram guardar a promessa do Senhor. Ainda que eles morressem, meus amados, eles preferiram guardar. Sabe por quê, meu amado? Porque é uma promessa bendita. E olha que Jesus não tinha se revelado aqui ainda, não em carne. Porque a palavra fala, meus amados, que aquele que crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá, mas passará da morte para a vida. A condição antiga, meus amados, que nós estávamos sem Cristo, com Cristo, meus amados, nós não morremos mais, nós passamos da morte para a vida. É óbvio, meus irmãos, que este corpo natural, a não ser que nós vivamos o arrebatamento, né? Nós cantamos aqui, né? Ele vem arrebatar a sua igreja, meus amados, ainda que nós vivamos o arrebatamento. Isso é possível, porque Enoque está lá como figura, meus amados, Elias está lá como figura deste trasladar do Senhor. Pode ser que nós vivamos isso, mas se nós não vivermos, meus amados, esta morte humana, ela não nos faz permanecer, meus amados, mas há uma promessa que, né, no terceiro dia nós ressuscitaremos com Ele, porque a semelhança da nossa morte será a semelhança da sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma promessa sobre a tua vida, meu amado. Não tema aquele que mata o corpo e não tem mais o que fazer com a alma. Desses nós não temos que temer. Nem doenças, nem males, nem nada, nem terremotos. Firme no Senhor, meu amado. Mas há um último substantivo ali. Nós falamos de sofrimento, falamos de vida, falamos de promessa. E faltou um que fecha, meus amados, esta confiança. E ele diz: este é o meu consolo. Na nossa tradução está, esta é a minha consolação. Mas eu gosto dessa versão. É o meu consolo. Meus amados, eu quero dizer que muitas vezes, nós passamos por situações que parece que nós vamos sucumbir, nós vamos morrer. De repente, você está passando por um luto, de repente, que está difícil, meus amados, de superar. Talvez você esteja passando por alguma situação que você não consegue, suplantar. Você não consegue. Talvez, meu amado, a força não está em nós. E certamente não está. A Bíblia fala que teve um homem, um profeta de Deus, um grande profeta, um dos grandes do Antigo Testamento, chamado Elias. Meus amados, homem de Deus, homem que fez sinais e maravilhas, homem, meus amados, que confrontou 450 de Baal, mais os de Azera, diante daquela fogueira que foi montada. Meus amados, homem fiel ao Senhor, que a hora que ele orou, meus amados, o fogo desceu e aconteceu tudo aquilo que os irmãos sabem. Meus amados, está lá em 1 Reis. Mas foi a Jezabel se levantar, meu amado, que ele não suportou, ele fugiu. Meus amados, ele fugiu. A Bíblia fala que ele desejou a morte. Olha que situação. Será que alguns de nós passamos por isso? Em situações que às vezes a gente deseja, que o Senhor seria bom, né? A gente se converter e já ir trasladar direto, mas não é isso que acontece. Tem algumas lutas, algumas situações que nós temos que romper. Mas há algo ali, um segredo neste versículo, meus amados, que eu queria deixar com você. Talvez a pregação comece só agora, viu, pastor? Que consolo é esse? Qual é esse consolo? Aonde está esse consolo?
Meu amado, quem é o Consolador? Alguém pode dizer quem é o Consolador? Pois é, irmãos. Eu vou dizer para você que tem mais gente aí para nos abençoar. João capítulo 14, versículo 16 diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Hã? Outro. Quem que é esse outro? É o Espírito Santo. E se tem outro, é porque já tinha um. E se já tem outro, o outro, ok? O outro. Quem que vai pregar hoje? É o pastor ainda? Não, é o outro pastor. Então já tem um, mas ele chamou outro. Quem é, meu amado, esse outro? Senão o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio é o Consolador. Ele próprio é a palavra, meus amados, Ele próprio é a promessa, Ele próprio é o pão, Ele próprio, meus amados, é quem nos sustenta. Sabe o que eu entendo com isso? Sabe o que o Senhor, meu amado, me mostrou com isso? Meu amado, que muitas vezes a força não está em nós mesmos, não queira enfrentar o gigante na tua própria força, não queira, talvez algumas situações você consegue com a sua sabedoria, com a tua perspicácia, com o teu jogo de cintura, talvez você consiga, meu amado, mas tem situações que você não vai passar sozinho, você não vai conseguir, se você for na tua força, você vai sucumbir mesmo, meus amados, e o consolo é a palavra do Senhor, é Ele que dá a vida. Sabe o que eu quero dizer para você, meu amado? Que se você tiver esta palavra no teu coração, meu amado, se esta palavra estiver arraigada no teu coração, meus irmãos, você passa, você vence, meu amado, você suplanta. Com o Senhor eu passo pelo meio de um batalhão, com o Senhor eu salto muralhas, em Deus faremos proezas. Por quê? Porque nós somos bons. Elias era um profeta de Deus, mas ele era suficientemente capaz de enfrentar aquela situação? Não, o anjo chegou, entregou para ele, né, acordou ele, porque ele dormiu de depressivo que ele estava, abatido que ele estava, entregue como ele estava. Talvez, meus amados, nós estamos assim. Talvez nós passamos por isso, ou talvez você vá passar por isso. Se é servo de Deus, meu amado, o diabo vem mesmo. E às vezes tem situações que Deus permite para saber onde está o teu coração. Meus amados, mas o anjo visitou, entregou pão e água. Jesus Cristo, meu amado, se você estiver cheio da palavra, a palavra tem que ser comida. As minhas carnes, não comerem as minhas carnes, não tem parte comigo. Sabe, meu amado, eu quero dizer, não deixe, meu amado, essa palavra de lado. Não deixe, meus amados, a Bíblia não é só para ser aberta no dia de culto. Nós temos que comer, nós temos que nos alimentar dela, entronizá-la dentro de nós. Meus amados, esta verdade tem que estar dentro de nós, porque é esta verdade que fará a diferença na nossa vida, na nossa caminhada. É esta verdade que fará a diferença no teu ministério. Meus amados, nas tuas causas, é esta verdade. E aí quando eu leio novamente esse versículo, este é o meu consolo, meu amado, este consolo, esse Espírito, obviamente que o Espírito junto, a palavra, meus amados, a terra era sem forma e vazia, né? E o Espírito pairava sobre a face das águas. Meus amados, é a água da palavra, o Espírito sobre ele, esta palavra em nós, meus amados, operando através do Espírito, nós faremos proezas. É o Senhor que está conosco. Meu amado, não ande mais sozinho. Eis que estão contigo todos os dias. Mas eu tenho, meu amado, que trazer essa palavra para dentro de mim. Eu tenho que viver por ela. O pastor falou a respeito de, como é que é? De pensar só na palavra, o pastor? Monotemático. Chique essa palavra. Monotemático. Nós temos sim, um dia essa palavra vai ser tirada, meu amado, mas ela tem que estar no nosso coração, e nós temos que viver por ela.
toda a resposta, tudo aquilo que você precisa, toda a promessa, a tua vitória, ela está aqui. Meu amado, quando te afrontarem, quando vier seta contra você, meu amado, você estará com o escudo da fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Esta palavra tem que estar em nós. Lutas, tribulações, meus amados, elas virão sim, elas serão parte da nossa vida sim. Muitos, meus amados, sucumbem, muitos param, muitos que estão na igreja, às vezes não querem mais continuar. Mas eu quero dizer, Deus tem promessa. E Deus quer que você vá até o fim. Amém, meu amado? Jesus Cristo é o Senhor. E Ele vive. Ele é a vida. As promessas são dEle. Meu amado, o Consolador é Cristo também, é a sua palavra. E também o Espírito Santo, o outro Consolador. Somos nós, muitas vezes, meus amados, que nos esfriamos e nos apartamos do Senhor. Bem perto está, nós louvamos isso hoje também. Bem perto está Jesus, o Senhor, perto da tua vida. Amém, meu amado? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aproveitar essa oportunidade, meu amado, e talvez não se envergonhe, porque o próprio Elias, profeta de Deus, homem poderoso em palavras, em obras, teve um momento que ele fraquejou. E na verdade ele precisou de ajuda. Ele precisou de alguém. E a Bíblia fala que nós temos que comunicar, meus amados, as nossas demandas. Se de repente você está... Eu quero fazer um apelo, mas eu não quero fazer o apelo para você que passa por tribulação, porque senão toda a igreja vai vir aqui, né, pastor? Só o pastor Adriano que não.